Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimas e caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimas apoiadoras e caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna extra de política internacional para comentar um pouquinho sobre os últimos acontecimentos no Oriente Médio. Algumas coisas aconteceram nos últimos dias e mais especificamente nas últimas horas, e eu achei que valia a pena gravar uma coluna para a gente tentar, pelo menos, desvendar quais são os movimentos mais amplos que estão acontecendo no Oriente Médio, apesar de, naturalmente, muita coisa a gente ainda não saber. E ao longo das próximas horas e possivelmente dos próximos dias, mais informações devem deixar o cenário um pouco mais claro. A primeira informação que chamou a atenção ao longo dos últimos dias foi a de que, pela primeira vez, Benjamin Netanyahu se encontrou pessoalmente com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. É até difícil dar conta do quão inédita é essa decisão, uma vez que os dois países não possuem relações diplomáticas, mas, de qualquer maneira, possuem um objetivo comum, que é a contenção ao Irã. Desde que Mohammed bin Salman se tornou uma figura muito importante na Arábia Saudita, ele vem sim flertando com uma aproximação a Israel. Já disse até mesmo que Israel não deveria ser considerado um inimigo da Arábia Saudita e que, eventualmente, a normalização de relações poderia sim acontecer. Netanyahu, por sua vez, também vê com bons olhos uma possível aproximação com a grande potência do petróleo médio-oriental, a Arábia Saudita, também por ver que a união de Israel e a Arábia Saudita tornaria a expansão do poder iraniano pelo Oriente Médio bem mais complicada. Ao longo das últimas semanas, Israel deu ainda mais demonstrações de que gostaria sim de se aproximar de países árabes e estabeleceu relações diplomáticas com Emirados Árabes Unidos e Bahrein, que se juntam a Egito e Jordânia como os países árabes que possuem relações diplomáticas com o país de Netanyahu. Ainda parece impossível que a Arábia Saudita tome essa decisão, uma vez que o rei da Arábia Saudita, o rei Salman, é contra a normalização de relações com Israel, mas fica bastante claro que o seu filho e herdeiro, Mohammed bin Salman, vê isso com bons olhos para o futuro. Considerando que o rei Salman possui 85 anos e uma saúde debilitada, e que seu filho tem apenas 35 anos e que deverá se tornar rei em algum momento próximo, é bastante provável que Mohammed bin Salman já esteja preparando o terreno para as décadas nas quais ele deve permanecer como rei da Arábia Saudita, e provavelmente uma aproximação a Israel está sim nos planos. Nesse jogo diplomático, chama atenção que a Arábia Saudita negou que o encontro tivesse acontecido, mas Netanyahu, por mais que não tenha dito oficialmente que de fato se encontrou com o MBS, ou Mohammed bin Salman, também não fez questão de esconder tão bem assim a sua viagem a Riad. Ele saiu de Tel Aviv num voo direto, num jato executivo para Riad, e o serviço secreto israelense, conhecido exatamente pela sua eficiência, não fez nenhum esforço para esconder o paradeiro da aeronave. Se a reunião entre Netanyahu e Mohammed bin Salman provavelmente teve como grande assunto as formas de contenção ao Irã, também é notável que quem estivesse presente na reunião fosse o secretário de Estado de Donald Trump, Mike Pompeo, um dos vocais defensores de ações mais duras contra Teherã. E tudo isso apenas alguns dias depois do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciar Antony Blinken como seu futuro secretário de Estado. Apenas uma contextualização, Blinken foi um nome importante da política externa de Barack Obama e é também, assim como o presidente eleito Joe Biden, um defensor da retomada do diálogo com o Irã. Algo que tem como principais opositores, ora, Netanyahu, Mohammed bin Salman e Mike Pompeo. O encontro entre eles três acaba fazendo com que seja difícil imaginar que tenha sido uma coincidência que apenas alguns dias depois, nessa sexta-feira, algumas horas antes de eu gravar essa coluna, fosse assassinado um dos cientistas nucleares sênior do Irã,
chamado Mohsen Fakhrizadeh, que foi assassinado a tiros numa emboscada em Teherã. Fakhrizadeh era da Guarda Revolucionária Iraniana, liderou o programa nuclear iraniano lá no início dos anos 2000, o momento de tensões mais agudas entre o Irã e o governo de George W. Bush nos Estados Unidos, tendo naturalmente o apoio de Israel ao longo desse período, e era também um expert na produção de mísseis, que fazia com que Israel sempre posicionasse Fakhrizadeh como uma grande ameaça contra o país. E aqui é importante deixar claro que isso não se trata de apenas uma impressão. Certa vez, Benjamin Netanyahu falou sobre Fakhrizadeh e disse para os repórteres que estavam cobrindo aquele momento, lembrem desse nome. E é inegável que essa agitação toda no plano internacional beneficia bastante Benjamin Netanyahu, que se encontra num momento de muita pressão doméstica em Israel. Apenas para lembrarmos o contexto, Benjamin Netanyahu passou por 3 eleições no espaço de apenas 12 meses, tendo como principal rival Benny Gantz, do Partido Azul e Branco. Como forma de resolver o impasse acerca da formação do governo, Benjamin Netanyahu e Benny Gantz fecharam um acordo. O acordo era que Benjamin Netanyahu permaneceria por 18 meses como primeiro-ministro, ou seja, até outubro de 2021. E ao longo desse período, Benny Gantz permaneceria como ministro da Defesa, um cargo muito importante em Israel. Até que, finalmente, no mês de outubro de 2021, Benny Gantz passaria a ser o primeiro-ministro. Esse arranjo, porém, não significa o fim das tensões entre Bibi Netanyahu e Benny Gantz. Na semana passada, Benny Gantz convocou uma comissão para investigar um dos enormes escândalos de corrupção que envolve o governo de Benjamin Netanyahu. Essa comissão tem por objetivo investigar e fazer um relatório envolvendo a compra multibilionária de submarinos e navios militares do governo Netanyahu. Até agora, não houve nenhuma implicação direta de Netanyahu, mas é sintomático que não apenas o seu governo esteja envolvido numa compra considerada absolutamente fraudulenta, como diversas pessoas próximas a Netanyahu provavelmente estariam envolvidas. O fato de Gantz lançar uma investigação acerca desse que é considerado por alguns como o maior escândalo de corrupção da história de Israel soa como uma tentativa do ministro da Defesa de trazer constrangimento para o governo de Netanyahu, sobretudo em um momento no qual há desconfianças de que talvez o primeiro-ministro não cumpra o acordo que fez com Benny Gantz, por exemplo, dissolvendo o governo antes de passar o cargo de primeiro-ministro para o seu rival. Considerando que Benjamin Netanyahu é o primeiro primeiro-ministro israelense a ser indiciado por crimes de corrupção, esse é um problema que ele não gostaria de ter num momento tão conturbado internamente. E, portanto, desviar as atenções para o que acontece no plano internacional, isolando ainda mais o Irã e pressionando o novo governo americano a não ceder para Teherã, soa como uma estratégia fundamental para a sobrevivência de Netanyahu. E se tem uma coisa que Netanyahu sabe fazer muito bem, é sobreviver politicamente. Eu juro que é por acaso que nesse exato momento, eu e o professor Daniel Souza estamos dando um curso aqui no Petit Jornal, em parceria com o Clipping CACD, exatamente falando sobre o Oriente Médio. A última aula foi exatamente sobre a Arábia Saudita, na qual nós traçamos um perfil bastante extenso de Mohammed bin Salman. A próxima aula é sobre o Irã e a última aula é sobre Israel. Se te interessa saber mais sobre esse cenário que eu descrevi ao longo dessa coluna extra de hoje, acesse lá petcursos.com.br e por lá você vai ver não apenas o portfólio de cursos do Petit Jornal, como também como acessar esse curso que está sendo dado nesse exato momento, com aulas que acontecem sempre às terças-feiras, às 21 horas. E se você quiser se tornar nosso apoiador, acesse o nosso site www.petitjornal.com.br e acesse a aba Apoie o Petit. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias.
Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.